Olá, eu sou o professor doutor Felipe Prado Macedo da Silva, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus de Monte Carmelo. E neste vídeo eu vou mostrar como usar o Wondershare Filmora 9 para preparar aulas virtuais. Vamos lá? Bem, a ideia do Wondershare Filmora 9 é fazer com que as suas aulas virtuais fiquem mais sofisticadas. A ideia desse programa, ele funciona como uma ilha de edição de vídeos, onde você pode acrescentar o seu vídeo bruto que você fez lá na sua câmera, ou que você fez no seu celular. Você baixa e importa esse vídeo bruto para o Filmora 9, né, o Wondershare Filmora 9. E aí você pode criar mais sofisticações no seu vídeo final. Então você pode incluir abertura, você pode incluir som de fundo, você pode incluir imagens em determinadas explicações, você pode fazer corte nos vídeos e incluir apresentações também que você gravou, por exemplo, no PowerPoint. Você pode adicionar vídeos extras, ou seja, você pode fazer uma composição de vídeos que podem deixar a sua aula um pouco mais sofisticada. Então, a ideia desse programa, e por isso que eu uso e recomendo, são duas vantagens que eu enxergo nele. Primeiro, eu comprei a minha licença para usar a versão paga há mais ou menos uns 5 anos atrás, e ela funciona até hoje, nunca mais paguei nenhuma taxa ao Wondershare Filmora 9. Várias vezes por ano eles atualizam e você tem direito a essa versão. Existe também a versão que pode ser usada no telefone celular. É claro que não vai ter as mesmas vantagens de você abrir ele em um notebook ou em um computador de mesa. Com certeza, pelo computador você tem muito mais funções, você consegue adicionar muito mais coisas do que você faria no celular. Mas também existe a versão em celular, que permite fazer alguns acréscimos, algumas modificações no vídeo, que também deixam ele um pouco mais sofisticado. E a segunda vantagem que eu vejo é como, por exemplo, eu não tenho uma equipe de retaguarda, uma equipe de apoio, não tenho pessoas que vão me ajudar na elaboração das minhas aulas, como eu faço tudo. Então eu preparo o conteúdo, eu faço a gravação bruta, eu edito e eu carrego esse vídeo, enfim, no ambiente virtual de aprendizagem ou no YouTube. Então o Wondershare Filmora 9, ele lhe dá a possibilidade de você editar sozinho, de maneira simples, as suas aulas virtuais. E claro, deixá-las um pouco mais sofisticadas. Eu vou mostrar aqui para vocês o que nós temos aqui. Então, essa é a tela do Wondershare Filmora 9. Aqui nós temos onde você vê a prévia. Aqui nós temos a linha de tempo, onde você inclui e exclui elementos. E aqui tem um lugar onde você importa os arquivos. Então eu vou mostrar de maneira simples como é que eu faço. Veja, aqui tem onde você inclui os elementos que você quer utilizar. Aqui você tem os áudios que ele já tem, mas você pode adicionar áudios seus. Então significa que você pode fazer inclusão de conteúdo próprio, né? Aqui são os chamados templates que o Wondershare disponibiliza para você, já quando você compra a versão paga. Os títulos que você pode adicionar aqui legendas personalizadas, você pode adicionar aqui crédito no final do seu vídeo, você pode adicionar uma série de coisas que no vídeo bruto você não vai ter. Então a ideia aqui é justamente você fazer a pós-produção da sua aula virtual, que você fez a gravação bruta no celular ou fez a gravação bruta numa câmera. Ou numa webcam também, né? Então você pode gravar no celular, você pode gravar numa webcam, ou você pode gravar numa câmera também mais profissional. Aqui você tem os efeitos de transição, então você pode criar efeitos entre uma apresentação e outra, efeitos de entrada e saída de imagem, etc. Outros efeitos aqui que, na verdade, se convenciona hoje chamar de filtros, né? Ou seja, filtros que deixam
a sua gravação com outra aparência, enfim, filtro preto e branco, onde, enfim, deixa uma coloração melhor, para o visual melhor. Enfim, você tem uma série. Você tem elementos que você pode adicionar e você tem as várias funções de divisão de tela para você criar também uma apresentação mais sofisticada. Então veja, olha como é simples. Então eu vou aqui em importar arquivos de mídia. Vamos lá, aí eu vou adicionar uma aula aqui minha, né, uma aula de apresentação para mostrar um exemplo. Então aqui é a gravação bruta, depois eu vou fazer umas exclusões para vocês verem. Então aqui é a gravação bruta. Eu também gosto muito de colocar nos meus vídeos uma abertura, né, com a minha marca de professor e economista. Então você também pode ter uma abertura. Então eu vou incluir aqui a minha abertura. Por exemplo, você pode incluir áudios personalizados. Você pode incluir uma série de coisas. Então veja, eu vou aqui, ó, eu simplesmente arrasto e incluo aqui a minha abertura. Então incluir a abertura do meu vídeo. Então, se você vier aqui fazer uma prévia, pronto, ó lá, tá aí a abertura da minha aula. Aí eu vou incluir a aula depois da abertura, né? Vou incluir a aula, veja aqui, eu venho e incluo a aula, junto ela aqui. Eu vou fazer uma edição aqui, porque como essa aula já está editada, eu posso vir aqui, eu vou mostrar para vocês, eu vou cortar ela. Eu vou cortar ela e aqui está a minha aula bruta. Então aqui você fez a aula bruta. É claro que a minha aula já está com outras incorporações de elementos, como aqui o endereço do meu YouTube, e está aqui com esse letreiro um pouco mais personalizado, porque eu utilizo também um outro programa antes. Então eu faço uma gravação bruta com vários elementos, e depois eu uso o Wondershare para incluir outros elementos, e uso outro programa para fazer também uma gravação. Então, como eu já tenho um pouco mais de experiência, eu utilizo vários programas para fazer em cada um deles uma etapa diferente. Então veja que eu incluí aqui então uma apresentação, aí eu posso colocar um efeito de transição. Então, por exemplo, aqui desvanecer, eu venho aqui, ó, e adiciono aqui, ó, no meio, eu incluo. Então quando acabar a apresentação e entrar o vídeo, nós veremos um efeito. Seja muito bem-vinda ao componente curricular. Tá vendo? Então você tem um efeito. Aqui você pode melhorar o decibéis do áudio. Você pode cortar também o meio do vídeo. Então, se eu quero a minha gravação bruta até aqui, eu posso usar aqui a régua de corte. Ó, veja, parou o vídeo onde eu desejo. E eu posso também incluir, por exemplo, no final, eu tenho aqui já várias personalizações prontas. Então, por exemplo, se você for ver, aqui já está editado. Eu vou também excluir para vocês verem eu incluir. Então eu cortei aqui. E eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu tenho vários títulos. Então eu tenho aqui já uma personalização de crédito. Então eu já montei o meu crédito com o meu nome, ó lá, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui onde vocês vão ver. Então eu vou aqui para o final da minha apresentação, né? Já tá até aqui adicionada, né? Ou seja, e aí eu vim incluir, porque eu já editei. Você pode pegar esses templates que o Filmora 9 lhe dá, você faz uma edição, você grava eles na sua conta, e toda vez que você vier reeditar o filme, você usa o mesmo crédito. Você não precisa toda vez que você for gravar, você grava o arquivo do Wondershare, Filmora 9, e toda vez que você for fazer uma gravação, você pode utilizar essa sua edição personalizada. Veja aqui, ó, que o meu tá aqui no favoritos. Então são créditos. Aqui eu tenho uma que é citação de livro. Então quando eu cito um livro na minha apresentação, eu coloco um letreiro que diz o nome do livro, a página do livro. E aqui eu tenho também um ajuste de quando eu faço alguns vídeos adicionais. Então veja, aqui está a função de crédito. Então meu vídeo acabou. Até lá.
olhe que entra lá produzido por Felipe Prado. Aí veja que aqui não tem transição, aí eu venho aqui e adiciono uma transição também, desvanecer. Vou usar outra para vocês verem a diferença. Vamos por assim, cegueira 1. Então veja que aí quando você põe na prévia aqui, até lá, ele faz um efeito diferente. E veja, ou seja, aqui é uma pós-produção, né? Então eu produzo aula bruta. Se eu quero fazer aulas mais sofisticadas, eu estou cada vez com a necessidade de preparar uma aula com elementos, um vídeo com pós-produção. Eu acho que o Filmora 9 é o melhor programa hoje. O mais simples. Você tem também um programa igual, quer dizer, claro, mais profissional ainda, que é o programa da Adobe, né? Só que é um programa que exige um pouco mais de perícia, um pouco mais de experiência. Então, assim, o Filmora 9 é um programa em que você arrasta, puxa, inclui, exclui de maneira bem simples, e você pode deixar a pós-produção das suas aulas virtuais um pouco mais sofisticada. Então, você tem uma série aqui, por exemplo, eu também tenho outras transições aqui, vários efeitos que eu já produzi. Então, todas as minhas aulas, elas têm a inclusão de elementos. Então, eu faço a aula bruta e faço a pós-produção para deixar a aula padronizada, com abertura, com uma introdução um pouco mais sofisticada, depois com a minha aula. Se eu tenho essa aula com PowerPoint, eu agora incluo webcam com PowerPoint. Então, eu vou fazendo, eu posso apresentar arquivos de Word, páginas de livro, e aí eu posso fazer uma aula cada vez mais produzida, um vídeo cada vez mais sofisticado, que permite, portanto, que o aluno e a aluna tenham um conteúdo diferenciado. É claro que tudo isso demanda tempo e demanda trabalho, mas à medida que você vai fazendo e você vai produzindo, você vai adquirindo experiência e vai se tornando cada vez mais rápido. Então hoje eu já tenho um arquivo pronto, por exemplo, de produção de aulas para a Universidade Federal de Uberlândia no Filmora 9, que toda vez que eu faço uma gravação bruta de uma aula, ou faço uma apresentação no PowerPoint, eu faço essa gravação bruta e eu depois faço já a inclusão automática desse vídeo no Filmora e já tem todos os elementos montados. Eu só tiro a aula bruta, aula gravada bruta antiga e incluo a nova. Todos os outros elementos pré-vídeo e pós-vídeo, eles já estão lá todos pré-editados. E isso, claro, deixa a aula profissional, como essas aulas normalmente, as minhas aulas, muitas delas estão no YouTube. Isso confere um pouco mais de profissionalismo, de seriedade ao material que você produz e que disponibiliza, ou que ele acaba indo parar na internet. Então isso lhe dá um pouco mais enfim, de respeito pela sua produção. É claro que o mais importante num vídeo, numa aula virtual, sem dúvida nenhuma, é a qualidade do conteúdo, mas todos esses elementos que poderíamos chamar essa perfumaria de pós-produção, ela também dá um ar de profissionalismo e um ar de seriedade. É isso, nos vemos numa próxima oportunidade com um novo tutorial. Obrigado e até lá!